Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer um menu em cascata, né? Ou até mesmo lista suspensa em cascata, também muito conhecida como validação em cascata aí no Excel, tá bom? Mas aqui no Power Apps eu vou mostrar o que vocês vão ter no final da aula. Vocês vão ter exatamente isso aqui, né? Onde você vai poder selecionar, por exemplo, um estado, São Paulo, e aí, né, no Combo Box, na lista suspensa do lado, você vai ter as cidades referentes a São Paulo, né? E quando o cara seleciona Rio, vai vir as cidades do Rio, né? E assim por diante. Então, no final da aula, vocês vão saber fazer exatamente isso aqui. Isso aqui a gente fez usando o filter, né? E mais algumas outras funções, que são funções, galera, que eu já ensinei aqui no canal, tá? Eu tenho um curso gratuito aqui de Power Apps no canal. Se você quiser, você pode assistir lá, mas muitas pessoas não estavam encontrando essa aula lá. Eu resolvi fazer uma aula específica disso para ficar mais fácil quando alguém me perguntar. É uma dúvida que surge bastante no grupo do Telegram, que é gratuito, também tá na descrição se você quiser entrar. Também alguns grupos de WhatsApp que eu participo e eu vejo que a galera pergunta bastante sobre isso aqui, tá bom? Agora chega de enrolação, vou pedir só rapidamente para você considerar se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixe seu like e ajude a compartilhar, afinal o conteúdo é gratuito, então eu preciso da sua força aí, você compartilhando, o canal cresce, a gente cresce junto, eu consigo trazer mais conteúdos aqui para você, tá bom? Muito obrigado, agora sim, chega de enrolação, vamos lá do zero montar aqui essa lista suspensa em cascata, tá bom? Então aqui, né, para não estragar a aula, vou jogar isso aqui pro canto e deixar ali, vamos fazer do zero, né? Então o que eu tenho que fazer aqui, a primeira coisa que eu montei, tá, foi uma coleção. Se você não sabe o que é coleção, uma collection, né, saiba que tem um curso gratuito aqui no canal, assiste lá para entender melhor. Mas o que eu tenho aqui então? Eu tenho uma collection, tá, que eu chamei de estado cidades, onde eu tenho uma coluna de estado e uma coluna de cidade, e montei essa tabela aqui na minha memória, né, o que a gente chama de coleção. Colecionei itens na minha coleção, formando aí uma collection, né, uma tabela. Você pode enxergar assim também, não tem problema, tá? Então eu vou colocar essa collection num objeto tabela aqui para ficar legal para vocês verem. Então eu vou colocar aqui rapidão, ó, vou vir aqui nas fontes de dados e colocar aqui a estado cidade, e vou colocar, né, as duas colunas para vocês verem comigo. Então eu tenho aqui, ó, cidade e estado. Beleza? Então qual que é a ideia aqui? Como a gente viu, quando selecionar São Paulo em uma lista suspensa ou uma caixa de combinação, eu vou explicar a diferença entre elas, filtrar a próxima de acordo com essa coluna, tá bom? Então vamos colocar a mão na massa, vai ficar melhor. Primeira coisa que eu vou fazer então é inserir, né, simplesmente aqui uma lista suspensa ou a caixa de combinação. E qual que é a diferença entre as duas, né? Eu vou até colocar, ó, lista suspensa, caixa de combinação. A diferença é que a lista suspensa você não consegue selecionar nenhum outro item, tá? Além do que estiver lá, né? E não dá para digitar. A caixa de combinação você pode escrever e ele ajuda, ó, a achar o item de acordo com a digitação. Essa é a grande diferença. Quando usar cada uma, né? Quando você quer que o cara pesquise, você usa essa. Porém, essa, por fazer pesquisa por texto, já fica a dica aí. Se você tiver uma coleção com muitos dados, né, muitos registros, a partir de 2000 vai sofrer aí a delegação, não vai encontrar o registro. Então toma muito cuidado. Se for uma lista muito grande, use lista suspensa, beleza? Então, beleza, já sanando aí a dúvida que já foi dúvida de um aluno meu, tá? Então por isso que eu tô reforçando aqui, que com certeza um dia você pode falar, putz, não tá aparecendo na minha caixa de combinação. Já sabe por quê, usa lista suspensa, beleza? Vamos aqui colocar, né, a nossa collection na lista, que é essa primeiro, aqui de cima. De baixo, ó, é o combo box, eu vou deletar, tá? Deixar só a lista suspensa, mas antes, vamos fazer o que eu sempre digo. Primeiro, colocar um nome nos seus objetos, né? Então, nesse drop down, nessa lista suspensa, você vem aqui do lado direito, né? E fala, ó, esse drop down selecionado se chama ou DRP, para a gente sempre saber que é um drop down, ou coloca aqui, ó, LST de lista, tá ok? Está desenvolvendo em português, né? Então, lista estados, porque primeiro vamos fazer estados, depois a cidade, né? Ó, LST estados, tá bom? Então aqui no LST estados, no itens, ele vem com esse drop down sample. E se eu seleciono aqui e abro, ó, ele mostra para mim a tabela que está nos itens, né? Uma tabela com a coluna value com esses valores nas suas linhas, nos seus registros, tá? Eu quero trocar isso aqui por minha collection, então eu vou vir aqui e escrever
estados, cidades. Quando eu faço isso, ele coloca o quê? A tabela inteira. Ainda não está do jeito que a gente quer. A gente quer colocar o quê? A coluna estado, né? Eu quero que a coluna estado seja o meu combo, meu drop down de estado. Para ficar mais legal aqui, eu vou colocar até um rótulo para a gente lembrar que isso aqui é o estado, tá? Para a gente lembrar na hora que a gente bater o olho aqui. O que a gente quer fazer aqui, então, é colocar a coluna estado, né? Em vez da cidade que a gente está vendo aqui, que sempre vai a primeira coluna da collection, né? Por isso que entrou a cidade aqui. Então, eu vou clicar aqui no items, né? Dessa lista, desse drop down, items, eu vou colocar que eu quero levar o ponto estado, ou seja, a coluna estado da minha collection. Beleza? E agora, sim, né? A gente já consegue ver, só que a gente, quando passa o mouse, como sempre, a gente consegue ver que ele já traz, né, uma pré-visualização da nossa tabela, do nosso, na verdade, sempre traz uma pré-visualização do objeto, do valor selecionado, tá bom? Então aqui, ó, a gente selecionou isso, ele mostra que é uma tabela, né, com uma coluna, afinal, a gente falou que queria trazer o estado, só que tá repetindo, né? E realmente, ele repete. Então, se eu abrir aqui a minha lista novamente, ó, se eu clicar aqui, tá vendo? São Paulo várias vezes. Eu não quero isso, né? Eu quero o quê? Os valores distintos. E aí a gente tem que colocar uma funçãozinha aqui para falar o seguinte, ó. Dessa fonte aqui eu quero trazer distintamente o estado. Então, ó, distinct, ou seja, traga de forma distinta nessa fonte esta coluna. Simples, né? Bem tranquilo a gente fazer, ó, tabela da qual os valores distintos serão extraídos, essa tabela. Ponto e vírgula, qual a expressão? A expressão é a coluna estado. Agora eu fecho aqui e ó, ele me traz um resultado em formato de tabela com a coluna com o nome result, com 3 registros, registro 1, 2 e 3, tá bom? Tô detalhando bastante porque tem muita gente no canal ainda que tá com dificuldade em entender o que é um registro, o que é uma tabela. Tô tentando reforçar aqui para todo mundo, tá bom? Bom, então a gente já tem aqui os 3 registros na nossa tabela. Se eu agora der um play no nosso app e clicar aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou seja, os valores distintos, estamos quase acabando. Agora falta só o quê? Inserir a próxima lista e filtrar os dados de cidade referente ao estado selecionado, né? Então, como que eu faço isso novamente? A gente pode fazer do zero aqui ou dar um Ctrl C, Ctrl V, né, galera? Ó, Ctrl C, Ctrl V, arrasto para o lado, troco o nome. A primeira coisa que a gente faz é isso. Posso trocar o nome aqui, aqui do lado direito, ó, LST cidades. O rótulo, eu vou dar 2 cliques e colocar cidade. Beleza? O que falta agora para finalizar? Trocar os itens, né? Eu tenho que falar o seguinte, os itens daqui vai ser as cidades filtradas, ou seja, o cara selecionou São Paulo aqui, eu quero filtrar essa tabela com esses registros. Por quê? Porque aqui, né, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu quero trazer todas as cidades onde o estado é São Paulo. Para isso, a gente usa a função filter, né, que tem aqui já na playlist de Power Apps do canal, mas vamos rever, vamos fazer juntos aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso e vamos reescrever do zero esta fórmula aí. Qual que é a fórmula, então? A fórmula é filter. Qual a tabela que eu quero filtrar? A minha tabela é a col estado cidades. Beleza? Eu quero filtrar essa tabela. Qual o teste lógico? Ou seja, ele vai linha a linha fazendo um teste lógico. O teste lógico que eu quero fazer é o estado tem que ser igual ao valor selecionado na combo box. Ou seja, a coluna estado tem que ser igual ao valor daqui. Então, ele vai linha a linha vendo essa linha, a coluna estado é igual a SP? É. Aí vai levar para lá. E assim por diante. Ele vai linha a linha fazendo esse teste lógico, tá bom? Então, vamos lá. Filtra essa collection com o teste lógico que a gente acabou de fazer juntos. Falamos juntos, né? A coluna estado tem que ser igual ao LST cidade, aliás, LST estado, né? Ou seja, a coluna estado da minha tabela tem que ser igual a o que estiver selecionado no meu LST estado, né? Então, ó, ponto selected ponto result. O que é isso aqui? Eu tô falando, a coluna estado da tabela tem que ser igual ao a minha lista, o que estiver selecionado nessa lista e o nome da coluna dessa lista. Como assim o nome da coluna? Lembra quando eu passei o mouse aqui, né, ó?
quando eu passo o mouse aqui, ó, isso aqui é o nome da coluna, result, tá bom? Você não precisa decorar esse tipo de coisa, porque, né, quando você põe o ponto aqui, ele já traz, né, ó, o registro selecionado nessa lista, ponto, deixa eu fechar aqui, não, ponto, result, tá vendo? Ele me traz aí com IntelliSense. Ok, se eu soltar isso aqui, né, fechar isso daqui e der um play, quando eu selecionar aqui Rio de Janeiro, tá lá Rio de Janeiro, ué, não tá funcionando porque eu achei aqui o erro, né? Como eu fiz no começo, eu já tinha criado um LST, o nome desse LST, ó, tá como estado, né? Eu vou deletar esses dois aqui, aí ele vai dar erro ali, né? Por quê? Porque eu escrevi errado. LST estados, que é o nome da minha lista, né? Obviamente, e não LST estado, como era o nome da outra lista. Agora sim, ajustando, né? Falando, ó, quando for este LST e não, né? O que a gente acabou de excluir. Quando eu selecionar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele vai mostrar exatamente os valores referente ao filtro da lista selecionada, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido como fazer e que essa aula tenha te ajudado, até conceitualmente, eu tento trazer, né, detalhadamente os conceitos do Power Apps para que você entenda o que é uma tabela, um registro, a forma de desenvolver, né? Eu vou desenvolvendo, tentando explicar o que eu estou fazendo para que você não só aprenda. Eu podia muito bem chegar aqui e falar, ó, para filtrar é assim, mas até fazer esse filtro eu explico, né, um pouquinho de tabela, collection, como que eu vejo o resultado, tudo isso é muito importante, tá, no desenvolvimento, não só a fórmula pronta, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você assistiu aqui até o final, vou pedir para você comentar aqui embaixo a palavra, vamos pegar aqui uma palavra mágica, ó, cabo. Se você comentar no meio dos seus comentários a palavra cabo aleatoriamente, você que assistiu até o final vai saber que você é um cara que curte aí o meu trampo e assiste tudo, né? Não vê só uma partinha e sai fora. Então é uma forma de eu mensurar aí quem curte o canal e quem tá comigo aí sempre até o final, beleza? Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula. Ajuda aí a compartilhar conteúdo gratuito. Muito obrigado